Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, a mulher junto ao poço. Durante essa semana, nós estamos estudando detalhes sobre a história daquele poço de Jacó, ou chamado poço de Jacó, pelo fato de ele ter sido responsável por ele ter cavado aquele poço, mas de forma especial, detalhes que envolvem aquele momento. Jesus chega ali, irmãos, primeiro do que aquela mulher. Ele se encontra ali cansado, fatigado, e como eu falei para vocês, né, é muito bom a gente ver essa parte de Jesus, porque isso humaniza de fato ele e mostra a necessidade que ele naquele momento tinha, embora pudesse, assim como ele tinha dito, né, para o próprio Elias, que mandaria com que o corvo viesse trazer pão e o riacho de Querite lhe traria água, ele poderia fazer com que abrisse ali um molho d'água, ele poderia fazer com que brotasse água da terra para saciar a sua sede. Mas Jesus nunca fez nenhum milagre para o seu próprio benefício, a não ser para o benefício do outro. E naquele momento não foi diferente. Só que diferente, irmãos, de que outros momentos acontecem, Jesus ali faz um pedido e uma súplica para ajudar a si próprio. Eu não encontro nenhum momento na Bíblia ele pedindo algo para ser auxiliado por si próprio. A gente tem aquela lembrança, né, de que na cruz ele fala tenho sede e as pessoas acabam colocando ali, mas ele não pede, ele só fala tenho sede. Ali ele fala dá-me de beber. Aí você pensa, puxa vida, como aquele que criou os rios e os oceanos agora pede para beber? Naquele momento, irmãos, aquela pergunta de Cristo, ela teve a importância de uma interação. Como eu falei para vocês, ele perguntou para ela e fez o pedido a fim de que tivesse dela uma atenção. Jesus sabia que existia naquela época os conceitos, os preconceitos raciais, culturais. Um homem não falava com a mulher. Até hoje, nas sinagogas de lá, as mulheres são separadas dos homens, demonstrando uma certa desigualdade, a superioridade que os homens têm para com as mulheres. Jesus não se importou com esse tipo de cultura, com esse tipo de tradição, e muito menos se importou por ele ser judeu e ela ser samaritana. Mas ele foi até ela e fez esse pedido. Lembre-se que Jesus fez algo diferente anteriormente. Jesus chega para aquele paralítico de Beteja e fala assim: que queres que eu te faça? Ele pergunta se ele quer ser curado. Aí ele fala: Senhor, eu gostaria, mas é que sempre alguém vai na minha frente. O cego Bartimeu ele fala assim: que queres que eu te faça? E ele pede que eu possa ver. Jesus faz perguntas, mas para com que eles peçam. Agora ele não só faz uma pergunta, mas faz uma pergunta em tom de pedido. Então, diferente do que a gente tem costume de ver Jesus tratando, né? Tem até um livro chamado Como Jesus Tratava as Pessoas. Muito bom, por sinal, e eu não tenho esse livro, mas eu acredito que ainda vou ter, nem que seja em PDF. Mas enfim, e a maneira como Jesus lidava com algumas situações naquele momento não foi diferente. Jesus faz um pedido para ela, mas um pedido em tom de pergunta, né? Uma pergunta em tom de um pedido, para com que haja interação na parte dela. Aí ela então responde: Senhor, o local que você é como você sendo judeu pede água a mim, que sou samaritana. E uma coisa que me chama a atenção, Jesus fala assim, ó: se você soubesse quem eu sou, e eu gosto da tradução NVT, porque nesse sentido ele dá um significado bem propício ao texto grego. Olha o que ele fala aqui no capítulo 4 do livro de João e o verso 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Olha, quando ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, e dom na Bíblia quer dizer presentes. São presentes dados por Deus. E agora ele fala assim, se você soubesse que presente Deus tem para você, ele então desperta nela uma admiração e uma certa vontade, um interesse de saber agora como assim? Deus tem um presente para mim? Qual é o dom que ele tem para mim? E como você pode me oferecer água viva? Irmãos, ambos estavam cansados. Jesus estava cansado e aquela mulher estava cansada. Jesus se senta ao poço, a mulher está ao lado dele. Ele quer água, ela quer água. Eu falei para vocês sobre as 4 sedes no estudo de ontem. Só que agora, Jesus faz com que ela seja despertada. A mesma coisa que acontece com Nicodemos, né? Quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim, ele fala para Jesus: como pode o homem nascer sendo velho? Aí ela chega para ele e fala assim: Senhor, o poço é fundo e você não tem uma jarra para tirar água. Como então poderá conseguir água viva? Acreditava ela, em seu frágil raciocínio, que a água que Jesus iria lhe oferecer seria daquele poço. Aí ele descreve agora que não. A água que eu lhe der. E é interessante porque no Antigo Testamento existiam vários elementos
a pessoa de Cristo, de Deus, como água viva. Olha só, aqui o autor colocou dois textos, Jeremias 2,13 e Zacarias 14, verso 8. Eu vou acrescentar mais dois textos. Eu vou acrescentar aqui Isaías 12, verso 3, e eu vou ler com vocês esse texto. Olha só, Isaías, capítulo 12, e o verso 3, que diz assim: com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Com alegria beberão das fontes da salvação. Jesus está se personificando aqui, nesse aspecto, se personalizando como a fonte da água viva. E o outro texto, que se encontra em Jeremias 17, e o verso 3. Perdão, verso 13, que aqui diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. Isso aqui é um cântico, tá? Todos que se afastaram de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, fonte de água viva. Jeremias 17 e o verso 13, mais um texto que evidencia isso. Então, assim, diante dessa situação, nós vemos que Jesus precisou interagir com ela nesse sentido para atrair nela uma necessidade que ela não sabia. E eu achei interessante aqui um gráfico que é falado, que eu encontrei também num outro comentário, que eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, ó. O texto que ele fala: o povo cometeu dois males: abandonar a Deus, a fonte das águas vivas, e confiar em cisternas rachadas. Todos aqueles que te deixam, serão envergonhados, porque deixam o Senhor, a fonte das águas da vida. E um ponto que merece consideração: naquele momento que Jesus faz aquele pedido, isso coloca ele em uma situação de submissão, uma situação de estar abaixo dela. Ou seja, se você pede algo a alguém, você tem que se submeter à humildade. Jesus faz aquilo para com ela. Ela se sente em uma condição de maioridade. E olha que um pedido que ele faz, sendo um judeu e sendo homem, não era para ter sido feito. E deixa eu falar uma coisa aqui bem rápida para vocês. De acordo, irmãos, com o livro de 1 Reis, no capítulo 16 e o verso 32, Acabe, ali o rei de Samaria, também, ele coloca um altar para adoração. De fato, Samaria foi considerado e foi o berço da idolatria. E depois disso, muitas coisas aconteceram. E nesse aspecto, os judeus não se davam com o samaritano por essa causa. O misticismo, a mistura de gente que aconteceu também com o povo da Síria, mistura com o povo da Babilônia, e as coisas que vieram acontecendo trouxe uma rivalidade muito grande. Mas Cristo nunca olha a pessoa nesse aspecto. Ele olha na pessoa em seu coração. Ele olha na pessoa que ela pode se tornar. Olhe para Ruth, uma moabita, vinda de uma nação totalmente inimiga de Deus, mas ela foi bem recebida. Olhe para Raabe, uma cananeia prostituta, mas nela foi encontrado alguém que tivesse um coração diferenciado. O texto fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pessoas que tiveram nacionalidades, propriamente dizendo, podemos dizer assim, imoral, mas indivíduos que, embora fizessem parte daquela nação, elas eram cidadãs do reino celestial. Que eu e você não olhamos as pessoas por títulos ou por rótulos, mas olhamos com os olhos que Deus as vê. Porque o princípio divino se nós não amarmos aos outros como Cristo os amou, nós não somos seus discípulos. Então, quer seja preconceito racial, cultural, religioso, não cabe para o verdadeiro Filho de Deus. Devemos ser pessoas que trazem outras, ou que tragam outras, e que mostram unanimidade, porque todos somos pecadores e carentes da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. E que o exemplo de Cristo com aquela mulher samaritana, que vai se desenrolar ainda temos mais 2 dias para falar sobre isso, 3 dias, nos contagie, nos influencie, e que nós possamos ser, de fato, um em Cristo, para que os outros vejam em nós o verdadeiro testemunho de uma pessoa que vive ao lado do Senhor, vive para Ele, vive por Ele, com a atuação do seu Santo e Bom Espírito. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo exemplo fantástico de Cristo contra aquela mulher, que, embora tivessem preconceitos culturais e raciais, Jesus não se importou, mas ele salvou aquela mulher, assim como salvou Nicodemos, que também era um fariseu, que, embora tivesse sendo um príncipe e líder da sinagoga, Jesus não deixou de receber, ou melhor dizendo, de ir ao seu encontro para trazer-lhe salvação. Ele fez isso com tantos outros, Senhor, que nós possamos fazer da mesma forma.
perdoa nossas faltas e nos ajuda a sermos verdadeiramente teus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.